pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pod Alimentos, o podcast mais gostoso do Rio Grande do Norte, hein? Recheado de informações de qualidade e com segurança. Eu sou Andréa Amaral, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast especial alusivo ao Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. E hoje eu estou aqui com meu amigo Aureliano Miranda. Exatamente, Andréa. Muito bem-vindos a todos vocês que nos escutam, que nos assistem nesse novo episódio do podcast Alimentos. Então, nesse episódio, a gente vai comentar sobre esse Dia Mundial dos Alimentos e que geralmente ele ocorre no dia 7 de junho e muda esse tema anualmente. O tema desse ano é do problema à solução. Alimentos seguros em todos os lugares. Não é isso, Andréa? Isso aí, Aurel. E quando a gente fala em todos os lugares, o que a Organização Mundial de Saúde quer dizer com isso, né? Ela está deixando claro que o papel de garantir a segurança de um alimento é de todos os participantes da cadeia de distribuição de alimentos, desde a produção primária, passando pela indústria, passando pelo comércio, na nossa casa também, é de responsabilidade também dos órgãos regulamentadores de cada país e principalmente do chão de fábrica. Cada metro quadrado do chão de fábrica, cada colaborador, ele tem responsabilidade na segurança do alimento que ele está produzindo naquela unidade, bem como com a segurança de toda a população. Não é isso, Aurel? Perfeito. E como a gente já está percebendo, vai existir esse ano uma transição dessas legislações que consolidaram a base da segurança dos alimentos aqui no Brasil, né? E para falar de transição, né, nós convidamos uma pessoa muito especial, é a doutora Poliana Cacho, que eu vou falar um pouquinho do currículo dela, né? Ela é nutricionista, mestre em gestão da qualidade de serviços de saúde, especialista em bioquímica dos alimentos, vigilância sanitária e informática da saúde pela UFRN, além de conselheira do Conselho Rio Grande do Norte e auditora de vigilância sanitária da Suvisa do Rio Grande do Norte. Então, em meu nome e o nome de todos os consultores de alimentos aqui do Senai do Rio Grande do Norte, seja muito bem-vinda, doutora Poliana Castro. Eu que agradeço, em nome da Suvisa, a gente está muito feliz em compartilhar esse momento com vocês, que é uma troca, né? A gente aproveitar esse momento, esse dia da alimentação, para a gente falar um pouquinho da importância, né, de todos, como ela colocou, né? Não só da vigilância, mas do setor regulado, para a população, que o objetivo é um só, um alimento seguro. E esse tema, né, doutora Poliana, quando a gente fala do tema do problema à solução, né? Isso, alimentos seguros em todos os lugares. Então, se é em todos os lugares, quais são os riscos, né? Então, geralmente tem o que a gente chama de doenças transmitidas por alimentos, que são, vamos dizer assim, barreiras que vão dificultar esse alimento seguro. Que maneira a gente consegue garantir esses alimentos seguros em todos os lugares, doutora? Bom, como o próprio conceito de vigilância sanitária, né, representando aqui a Suvisa, a gente tem essa missão, né, de diminuir, evitar o risco dos produtos, né, e serviços. E aí, como a gente está falando de alimentos, também dos alimentos. O alimento, ele passa por uma cadeia, que vocês até colocaram um pouco, que vai desde o campo, né, que deveria existir as boas práticas agrícolas, passa pela produção, passa pelo transporte, armazenamento, distribuição, até chegar à mesa do consumidor. Então, durante esse percurso, ele tem que ter um certo... as pessoas têm que ter cuidado em relação ao manejo desse alimento. Então, era muito importante que todo mundo conhecesse o seu papel na cadeia produtiva, né? A gente, como vigilância sanitária, a gente atua em toda essa sequência. A gente atua no campo, junto com os órgãos ambientais, capacitando, vendo a questão dos agrotóxicos, também da qualidade dessa água. Nas indústrias, fiscalizando, né? Capacitando o setor regulado também, através de alguns eventos que a gente realiza.
Na parte do transporte também, inclusive a gente trabalhando junto com a Polícia Federal, em algumas rodoviária federal, em algumas blitz, né, para ver a questão do transporte seguro, rastreabilidade daquele produto, nota fiscal, temperatura de armazenamento, porque esse produto aí ele vai para onde? Vai para o mercadinho, vai para o supermercado, e quando chega lá, a gente também está lá, né, fiscalizando as boas práticas daquele estabelecimento, e dali vai para onde? Para os restaurantes. Nos restaurantes também a gente está lá, né, junto com os funcionários, junto com o setor regulado também, trabalhando o incentivo das boas práticas. E aí, quando chega no consumidor, a gente também está lá, porque a gente estimula esse consumidor a fazer denúncias, caso aquele produto esteja com a qualidade diferente daquela que ela realmente comprou, estimula também ele a conhecer as boas práticas de alimento para servir, porque existia também um grande número de surtos, acontece em casa, porque numa indústria, no restaurante, as pessoas geralmente têm uma noção, têm um responsável técnico, têm uma conduta, e às vezes em casa a população é um pouco displicente, porque não conhece, não tem essa percepção do risco, né? E a gente tenta sempre, não só a Suvisa, mas todas as vigilâncias, né, trabalhar a parte orientativa para que o consumidor ele tenha também essa segurança na alimentação já no seu domicílio. Perfeito, doutora. E realmente, uma grande quantidade dos surtos que acontecem dentro da própria casa, né? Porque quando você trabalha numa indústria, por exemplo, ou num restaurante, o manipulador de alimentos, ele é obrigado a remover adorno, ele é obrigado a ter o cabelo preso, ele tem procedimento de higienização de suas mãos, do uniforme. E em casa, muitas vezes, a gente esquece disso. De tirar um adorno, de prender o cabelo, de manipular aquele alimento de uma forma mais segura, não é? Congelar, descongelar, até no transporte desse alimento do local de compra até a nossa casa, né? Esse binômio tempo-temperatura, né, é um fator de muito risco, né? Então, às vezes, o consumidor ele esquece, ele pega aquela carne, aquele frango, passa o supermercado todinho, aí depois vai quase para outro município, aí diz, não, eu comprei o alimento estragado, mas ele não observa a responsabilidade que ele tem, né? Porque, às vezes, não consegue essa percepção do risco, não é fácil para ele entender isso. Verdade. E um ponto, acho que é muito importante, é que a oportunidade do dia 7 de junho é fazer essa divulgação, né? Divulgação não só para proprietários de indústria, controles de qualidade, que tenham a gestão, né? O sistema de gestão da qualidade dos alimentos e segurança, mas também a divulgação para o público leigo, para conhecer um pouco desse trabalho, né? Então, geralmente o público leigo, ele conhece muito mais o trabalho da Suvisa na questão da denúncias, recolhimento de produtos, e você vindo hoje o nosso podcast, a gente está abrindo também a essa comunicação, a essa divulgação do trabalho que a Suvisa faz de importância para o Estado, para o setor de alimentos. Então, isso é muito maravilhoso. E é interessante, porque, como vocês colocaram no começo, que essa responsabilidade é compartilhada, né? O consumidor ele tem uma responsabilidade muito grande, né? A indústria tem, a vigilância, os órgãos fiscalizadores, não só a vigilância sanitária, mas todos os órgãos fiscalizadores têm, mas o consumidor ele tem um papel importante. E ele tem que conhecer esse papel para conseguir realmente efetivar com sucesso e garantir mais a saúde dele através de alimentação saudável. Verdade, muito bom. Doutora, em relação à indústria, quais são os riscos que são mais comumente encontrados, assim, as não conformidades mais comumente encontradas, relativo às boas práticas, ou outro item relativo à segurança dos alimentos que vocês mais encontram como auditores da vigilância? Olha, a gente encontra vários, né? Mas, assim, eu acho que o principal é a questão dos processos, né? Do controle de qualidade. Então, a gente tem uma exigência muito grande em relação à avaliação do produto final, à avaliação dessa matéria-prima, porque, às vezes, algumas empresas, elas não se atentam muito à qualidade dessa matéria-prima. Então, compram uma matéria-prima já de uma qualidade duvidosa. Então, por mais que todo aquele processo dele tenha um ritual que garanta uma certa segurança, quando você pega uma matéria-prima de má qualidade, você não consegue realmente ter um produto final. Então, essa escolha da matéria-prima, eu acho que é um ponto crítico. A falta de análise do processo final, porque às vezes o processo, ele é repetitivo, né? Você está todo dia lá, a questão de temperatura, tempo, a capacitação dos manipuladores, mas mesmo assim, a falha no processo, ela tem que ser identificada pela própria empresa. Então, a gente tem na Suvisa um programa de monitoramento dos alimentos. A gente monitora os alimentos que estão no comércio. Não sei se vocês sabem, mas
Anteriormente, a maioria dos produtos, eles tinham registro. Sim. Então, com o tempo, a Anvisa ela restringiu isso, porque era uma coisa muito burocrática, e ela trabalhou com pós-mercado, que isso é uma realidade não só do setor de alimentos, mas de outros setores também. Então, diminuiu muito o número de registros, e esses alimentos eles são avaliados quando eles estão já no comércio para vender, para o cliente comprar. Então, assim, o que a gente percebe é um problema de qualidade nesses produtos. Por quê? Porque a empresa não identificou, ela não avaliou isso, ela não fez aquele monitoramento do pós-produção, né? Para saber alguma coisa que aconteceu já jogou no mercado. Então, essa falha do produto final é uma coisa que a gente vê muito. A questão também da rotatividade de funcionários, né? O funcionário antigo, ele tem mais credibilidade, passa por todo aquele processo de capacitação, é mais fácil você ter mais segurança nele. Então, essa rotatividade também é um ponto crítico, né? Eu acho que a estrutura física também, às vezes, porque a indústria, ela requer, dependendo do tipo de matéria-prima que ela usa, ela tem, por exemplo, a de sal que você falou, ela tem uma oxidação, né, dos equipamentos, da estrutura física enorme. Então, isso requer um investimento muito grande, né? Sim. E hoje, a automação é muito presente, o uso de máquinas, né? E quando você traz esse processo, aumenta também o risco, porque essas peças elas precisam de uma manutenção preventiva maior, o controle de funcionamento dela, de maquinário é muito maior, e isso requer um custo. Então, a gente quer o benefício de ser uma produção mais rápida, mais eficiente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer um outro problema que, se a empresa não tivesse olhar, realmente pode dificultar o processo. A senhora tocou num tópico bem sensível. Aumentar a produção não necessariamente significa aumentar a produtividade. Isso. Aumentar a produtividade significa produzir mais com menos recursos, seja recurso humano, seja material, equipamento, mas sempre baseado no pilar qualidade. Isso. Qualidade para alimentos sem segurança não existe. Exatamente. Né? Até um dos bordões também do Dia Mundial da Segurança dos Alimentos é: se não é seguro, não é alimento. Isso, que bom que todo mundo tivesse essa visão, né? Agora, aqui a gente tem excelentes indústrias, viu? É interessante que o Rio Grande do Norte, a gente está sempre se destacando algumas de controle de qualidade. Empresas que começaram pequenininhas, né? E hoje elas são realmente muito organizadas, onde o dono geralmente veste a camisa, organiza, né? Investe em tecnologia, em capacitação, em qualificação para os responsáveis técnicos, né? Para ver o que é que tem de mais moderno em termos de análise. E às vezes já monta um laboratório legal dentro da sua empresa, contrata laboratórios regulados de qualidade para fazer a análise do produto final. Então a gente tem muita empresa, né? O Rio Grande do Norte, que é assim uma referência até para outros estados. Temos sim. Nós temos empresas, inclusive, que assim, é um assunto que a gente estava até conversando offline, antes da gente conversar aqui, o nosso bate-papo, dessas indústrias, das nossas indústrias, que hoje atender a legislação é o mínimo que elas fazem. Né? Nós temos indústrias que são auditadas e que sim, estão conforme o FSC 22.000 ou outras normas que são reconhecidas pelo GFSI, e que se não exportam, elas têm a possibilidade de exportar para todo mundo, porque elas estão nesse patamar de conhecimento, de implementação e de cultura da gestão da segurança dos alimentos. Você falou uma coisa importantíssima. A cultura da qualidade, se ela não existir no serviço, é muito difícil você ter um serviço de qualidade. Né? Porque cultura você não muda de uma hora para noite. Né? Você tem que trabalhar de formiguinha com todo mundo, da alta gerência, né? ao porteiro. Então, todo mundo tem que estar respirando aquela essência da qualidade. Então, quando a empresa que a gente diz que é uma empresa que tem um alto padrão, a gente chega lá, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo entende, mas isso aqui não pode, as regras são claras para todos, né? Então, isso é um grande diferencial, quando a cultura da qualidade ela é implementada. Isso é um trabalho a longo prazo, mas que o resultado, ele é fantástico, né? Ele é decisivo para uma empresa se despontar no mercado, é um investimento que vale a pena. E um dos pontos, né, dessa cultura é a atualização, né? Isso constante desses conhecimentos adquiridos e até novos conhecimentos através de mudanças na legislação. Então, quando a gente fala de mudanças na legislação,
houve uma consulta pública pela Anvisa, na Isso. qual coletou informações para modificar o que a gente vai chamar aqui de o alicerce Isso. da área de alimentos. São legislações bases, a base de uma casa que a gente pode falar da casa da qualidade, da cultura, né, da segurança dos alimentos, que seriam 13 legislações, né? Isso a 1428, a 326 e a 275. Isso. Então, elas vão que meio se unificar, se transformar, se modificar. E nesse período de transição dessa legislação, quais são os pontos importantes que uma indústria ou uma pessoa, um estabelecimento que precisa se adequar em meio a essa transição de legislação? Ó, eu acho que essa atualização que a Anvisa já estava programando já há um tempinho, né? Ela estava sempre na agenda regulatória, vamos Isso, atualizar, já vamos está atualizar. E na uma agenda coisa ou outra não dava regulatória. certo. Mas agora eu acho que a gente em breve vai ter essa legislação pronta. Eu acho que ela vem trabalhando os novos riscos, né? Porque são legislações de mais de 20 anos. Então, muita coisa mudou. O setor produtivo mudou totalmente, né? A Tecnologia. tecnologia, as análises, os riscos, né? Até os próprios produtos. A gente vê produtos que antes não existiam, hoje eles existem, né? Então, eu acho que essa nova legislação, ela vai trazer vai ficar mais próxima da nossa realidade. E aí, como eu falo para vocês, existem empresas hoje que elas já, quando chegar essa nova legislação, para elas vai ser tranquilo, porque elas já fazem muito mais. A 275, Verdade. por exemplo, que é a legislação que institui os POPs, que é os procedimentos operacionais obrigatórios. Então, quando a gente vai numa empresa, é o mínimo que a gente cobre, mas as empresas de ponta, que têm uma qualidade já muito consolidada, elas fazem muito mais. Entendeu? Por quê? Porque até o cliente dela já pede, né? Então, a gente tem a gente fiscaliza matéria-prima que vai para algumas empresas, né? E aí a gente vê que quando aquela matéria-prima vai para uma empresa X, a análise daquele produto é muito maior, porque o cliente exige, entendeu? Então, eu acho que para as empresas que estão já dentro de um processo de qualidade bem estruturado, a nova legislação não vai trazer surpresas, né? Ela deve manter o básico. Agora, para aquelas empresas que têm dificuldade hoje de cumprir esses POPs básicos, né? E não está ainda adequado com o mínimo, eu acho que elas vão realmente precisar de uma capacitação maior, uma estruturação maior, para não serem penalizadas, vamos dizer assim, né? Porque as que estão boas hoje, aquelas que já têm um processo de qualidade bem sedimentado, algumas empresas já fazem PPCC aqui, né? Sim. Então, quer dizer, é um estado de... Então, que hoje não é obrigatório, mas quem sabe com a legislação já vai existir para algumas, né, alguns produtos. Então, para aquelas que estão adequadas, isso aí vai ser tranquilo, mas aquelas que ainda estão com dificuldade de fazer o básico, né? Eu acho que elas precisam realmente já fortalecer nesse processo, né? E a mão de obra, o controle da qualidade da água, né? Controle integrado de pragas. Se algumas pessoas acham que é apenas colocar veneno, né? Não trabalha com as barreiras, né? Escolhendo empresas também de qualidade, porque não é a empresa, às vezes, ela quer o quê? Botar veneno naquele local. Mas ela tem que entender que o controle integrado de pragas é muito maior, né? É você deixar o ambiente limpo, é fechar as barreiras, evitar abrigo, evitar água, alimento para os insetos e roedores, né? Então, é todo um manejo. Então, essas empresas que não trabalham ainda com esse olhar, elas talvez demorem um pouco a entrar nesse processo de legalização, nessa legislação que vai ser mudada, que é um anseio muito grande da vigilância, né? A gente já está com muita expectativa dessa mudança e a gente e como houve essa consulta pública de muitas contribuições, a gente espera que realmente ela venha bem robusta. A senhora falou duas palavras, Aureliano, que me chamaram muita atenção no manejo de pragas. Duas palavras que realmente falam tudo do controle, o manejo integrado de pragas. Controle já é diferente de manejo, né? Isso. O manejo e integrado. Né? A responsabilidade do manejo integrado de pragas não é da controladora. Isso. É uma responsabilidade ali compartilhada, mas que recai principalmente para a unidade produtiva, seja ela uma indústria, ou seja ela uma panificadora, um restaurante, enfim, uma unidade de alimentação. Então, assim, manejo, palavra bem chave, e integrado. Não dá acesso à água, não dá acesso ao alimento, abrigo, né? Às vezes aquele equipamento ou aqueles utensílios em desuso que ficam ali, embalagens antigas, que ficam um tempão num canto de parede entulhando. Isso. Quer dizer, às vezes a empresa está até perdendo dinheiro, porque podia revender
né? E tem um recurso, às vezes, para fazer até um O investimento. acesso, né? A gente foi numa empresa, num município desse, né? E é uma área, uma estrutura física muito boa, uma empresa muito grande. E as portas são todas teladas, mas elas ficam abertas, todas abertas. Por quê? Porque o funcionário acha que faz muito calor lá dentro, eles querem. Eles não Aí, quando a gente vê uma situação dessa, a gente percebe como é complicado. Porque o próprio trabalhador, ele não entende o risco. E também né? não tem um conforto térmico, Não né, tem um para conforto trabalhar. térmico e não entende o risco. Por que existe a tela, né? Isso. Por que ela tem que ficar fechada? Qual o objetivo, né? É quando o responsável técnico vai embora, eu abro as portas, né? Então, essa cultura da qualidade é uma questão, cultura da segurança do alimento, é uma questão que realmente requer um trabalho muito assertivo por parte dos empresários e de todo o corpo técnico. Eu tenho até uma pergunta, eu acredito que também possa ser a pergunta dos nossos ouvintes também. E, de uma maneira geral, como que uma empresa, ela consolida, solidifica uma cultura da qualidade, na sua visão, A doutora? capacitação, com frequência, né? Aquela capacitação com a metodologia adequada. Quando a gente cobra uma programação a gente nem fala mais termo capacitação, né? Sensibilização dos colaboradores, a gente quer também que seja uma metodologia dinâmica, interessante, porque não é aquele momento, hoje tem capacitação, aí fica lá, a pessoa passa uns slides, a pessoa fica lá escutando, cansado, querendo ir para casa. Isso não vai surtir efeito, entendeu? Não agrega nada, Tem né? que ser metodologias ativas, que ele se entenda no processo, que ele identifique aquilo como aquele um conhecimento bom para ele, né? Que se eu estou aqui nessa empresa hoje, amanhã eu posso ir para outra empresa e posso até ganhar mais. Entendeu? Que aquele momento seja também atrativo para o colaborador. Não é uma obrigação eu estar ali, é uma coisa boa, eu quero participar, quero ficar, entendeu? Aquilo vai melhorar a minha carreira. Então, a forma como isso é colocado é muito bacana, porque a gente tem situações em que a empresa faz, cadê a programação de treinamento, né? Que a gente sempre cobra que todo ano eles façam uma capacitação, uma programação, né? Com os temas que vão trabalhar. E aí a gente vê coisas assim de 20 minutos, umas coisas, como é que você vai em 20 minutos trabalhar um tema desse, né? Ah, não, porque todo mundo a gente faz jeito, mas muda a metodologia, Isso. né? De repente chama outra pessoa de fora, de um amigo seu, para tornar aquele momento atrativo, faz um lanchinho, porque aí a pessoa fica ali, fica presente, né? Eu tô aqui só com o meu corpo aqui escutando, pensando em chegar em casa, vou fazer isso. Não, eu tô aqui, tô achando legal. Isso faz sentido para mim, porque também cada metodologia vai ser de acordo com o nível de aprendizagem daquele segmento, né? Então, se eu tenho um pessoal que tem um nível de escolaridade menor, eu não vou poder colocar coisas, né? Porque vai ficar, não vai ter comunicação, uma coisa que vai, né? Então, tem uma coisa assertiva, a gente tá batendo muito, façam coisas interessantes, que eles queiram participar, que eles perguntam quando é que vai ser a capacitação esse mês, né? E aí, com essa cultura de capacitação, com coisas interessantes, que ele coloque isso que faça sentido. Tem que fazer sentido, né? Para ele colocar no dia dele, como eu falei para você, essa porta aberta. Por quê? Porque ele não sabia. Né? Tava com calor, tudo bem. Ele não pode trabalhar em desconforto térmico, mas ele também tem que entender o risco, né? Na empresa de panificação, você tem vetores, né? De toda forma. Então, essa questão da capacitação, de qualidade, não é só dar por dar, né? É dar bem feito, que as pessoas gostem, que tenha um certificado, que seja um momento feliz, né? E aí eu acho que isso, aí você montando uma equipe que vista a camisa, aí ele se sente feliz. Tem um restaurante aqui em Natal, que não vou falar o nome, mas que eles têm essa questão da cultura de segurança muito presente, né? Eles vestem a camisa do serviço, eles têm um orgulho, eu trabalho lá, sabe? Assim, não, isso aí lá a gente não faz, não. Quer dizer, por quê? Porque eles sentem parte do processo, né? Isso é muito bacana. Eu acho que isso é o diferencial da empresa, são os colaboradores. E tem aquele apoio também, já falando de outros temas que também são relativos à segurança dos alimentos e que as legislações até então não cobravam, né, Aurel? A questão da fraude, do food fraude, do food deficit, né? Então, assim, a empresa que realmente tem a cultura, o funcionário sabe. Isso. E a cultura, como a senhora disse, ela não é construída num treinamento, uma capacitação que seja, vendo alguns slides. Ela é construída no dia a dia. Isso. É quando aquele colaborador, passei direto do lavatório, não lavei a mão, e o outro colega, muitas vezes, chega com todo respeito e diz, ei, colega, a mão não lavou, ou a mão não ficou muito bem lavada. Fizeram um teste de suave e hoje minha mão não deu um resultado tão bom.
Não é agredindo aquele colaborador, é dizendo, olha, você precisa melhorar a lavagem de mãos, e ele entender que aquilo é uma mudança que ele precisa fazer. Ele está defendendo muitas vezes o emprego dele, não é Isso. verdade? O ganha-pão dele e da família, promovendo a saúde da população, né? Isso. E assim, quando a empresa realmente tem essa cultura, que eu estava falando do food deficit, do food fraude, aquele colaborador sabe que a empresa vai trabalhar sempre daquela mesma forma. Isso. Que aquele jeito de trabalhar, aquele modo de operar, aqueles controles de processo, porque segurança de alimentos não é uma coisa que se faz depois que o produto está pronto. Não, é como a senhora disse, desde o início da cadeia, no controle e seleção do fornecedor, onde tudo começa. Tudo começa aí. Aliás, no projeto da empresa, né? Isso, análise no projeto arquitetônico. Quando você falou essa questão da higienização, eu me lembro de alguns casos que a gente vê no dia a dia da gente, de empresas que tinham uma estrutura física muito ruim, porque hoje em dia a gente exige para uma indústria, né, a análise de projeto, que é maravilhoso para o empresário. Se todo empresário compreender a importância que é uma análise de projeto, porque você pode mudar na planta. Você muda ali na planta, apaga ali e tal, gasta um pouco mais mas aí você está lá e o risco é menor. Você vê aquele fluxo linear, você vê que os colaboradores estão mais, né? Tem a estrutura que você precisa. Quando a gente vê que acontece uma estrutura adequada e que o ambiente, ele está aquele ambiente seguro, o próprio colaborador, ele se sente também motivado a fazer parte desse processo. Porque quando a empresa eu me lembro da empresa que a gente interditou e fechou no interior, até a manda da promotoria, né? Que era uma empresa muito boa, mas ela foi perdendo o processo todo de qualidade, não tinha mais como funcionar. A gente chegava lá, era tão deprimente o ambiente, sabe? Assim, tudo era deprimente. Até para a gente estava fazendo... Sim. Então, quer dizer... Imagina para o colaborador. O colaborador, ele ia de todo jeito, não recebia farda, chegava lá, não estão gastando um sabonete, não vão dar. Aí, uma empresa que era muito parecida do segmento dessa, você ia, gente, o colaborador tinha o maior prazer de todo engomadinho, arrumadinho, porque o ambiente... Quando você vai para um local arrumado, você não tem vontade de se arrumar, porque está todo mundo naquele... De certa forma, contamina também, né? Isso. A logística no ambiente, o layout do ambiente, para favorecer essas barreiras, que a gente diz, a barreira sanitária é importantíssima. Como é que você tem uma indústria que não tem uma barreira sanitária? E não só tem a barreira sanitária, mas tem os insumos para a barreira sanitária funcional. Sabonetezinho lá, o papel toalha, uma água de qualidade. Exatamente, tratada, né? Avaliada, monitorada. Isso mesmo. Perfeito, então. Então, voltando nesse momento de transição de legislação, então, requer da empresa, da indústria, investimentos, não somente financeiros, como também de tempo, né, e disponibilidade, tanto de conhecimento e também de tecnologia. O que a doutora acha a respeito? Olha, eu acho assim, a tecnologia é super importante, né? Ela realmente vem agregar muito, ela melhora muito o processo, algumas vezes diminui o risco, como eu falei, às vezes também pode até aumentar, porque de repente uma máquina que exige uma manutenção mais, né, preventiva, máquina cara, enfim. Mas tudo isso você vai no segmento do seu processo de qualidade. Você às vezes você não tem um básico, né? Não tem uma estrutura, uma barreira sanitária, insumos, e você já quer investir muito em equipamentos. Entendeu? Acho que você tem que trabalhar o básico, criando uma estrutura legal, o funcionário comprometido, né? Uma barreira sanitária boa, uma avaliação do produto final adequado, todos os protocolos básicos que a gente tem hoje, aí você vai partir para outro patamar, entendeu? Porque você tem que seguir o rito, vamos dizer assim, porque às vezes você quer investir muito numa estrutura muito grande de tecnologia, mas as pessoas não fazem o básico. A gente tem várias situações. Tem uma situação de uma empresa que ela era maravilhosa, mas ela começou a diversificar muito os produtos dela e ela não expandiu. Então ficou, sabe, aquela coisa de você vai para um canto um puxadinho. Pra gente, puxadinho aqui, um puxadinho. Pra gente é complicado, imagine para o funcionário. Então, esses processos dificultam a qualidade do produto final. Então, vale muito a pena você trabalhar com base e você crescer à medida que você puder. Né? Ah, não, porque o dono ia comprar um terreno, mas não comprou. Então, quando não comprou, não pode ainda, né? Então, eu acho que falta, às vezes, do empresário, essa visão, sabe? De você, eu prefiro fazer o básico bem feito, e aí eu vou evoluir de acordo com a minha estrutura.
E aí vai chegar um momento que eu vou ter uma quantidade muito grande de máquinas, de equipamentos, de acordo com a minha estrutura física, né? Porque eu preciso ter um espaço maior, eu preciso ter um layout adequado, um fluxo adequado, né? Ter um espaço que permita que o colaborador transite por ali, né? Dar segurança para ele também. Então, são essas coisas que falta um pouco, às vezes, desse olhar do próprio empresário. Mas aí eu acho, faço só uma destaque aqui, a importância do RT. Do RT ativo, Sim. do RT, do responsável técnico, assim, que tenha uma acessibilidade à alta gestão, né, que possa trocar ideias, que possa ser escutado, porque muitos deles são bons, eles sabem o que estão falando, né, mas precisam também ser escutados. Olha, eu preciso agora disso aqui, isso aqui é a minha prioridade, né? Não vamos fazer. Alguns momentos que a gente vai fiscalizando, a gente vê que tem excelentes responsáveis técnicos, mas parece que eles não são ouvidos. Né? E tem a questão da empregabilidade. A pessoa, não, eu estou aqui, eu não estou muito satisfeita, mas enquanto eu não arranjo, eu vou ter que ficar por aqui. Mas a gente vendo que ele tem potencial para fazer muito mais, né? Perfeito. Então, resumindo, um trabalho de equipe, né? Isso. Exatamente. Todos juntos, do porteiro que libera quem vai adentrar as instalações da empresa, que não pode ser todo mundo, e aí a gente vai para a defesa, né? E essa questão da defesa também é uma coisa bem interessante, que já aconteceu casos, né, que eu não vou citar assim, especificamente aqui, mas que uma empresa tal sofreu uma denúncia, e aí eu fiquei até um pouco à frente desse processo, e eu ficava olhando o que, é que as pessoas diziam dessa empresa. Aí todo mundo disse, isso é mentira, porque a empresa é maravilhosa. Então, a cultura da empresa era tão boa que os próprios consumidores, eles não acreditavam. E realmente foi uma Sim. denúncia que não foi a ver com o processo de qualidade da empresa, mas como é importante porque eles têm esse fundo de defesa. Eles têm toda a área dele, toda filmada. Você não entra na área de produção se você não tiver um acesso controlado. Entendeu? O funcionário que está ali, se eu estou na minha folga, não entro ali, porque ali não é meu local de trabalho naquele momento. Então, toda essa segurança que a empresa também, para preservar a marca. Mitigando, né? Os riscos, né? Exatamente, porque a fraude intencional, ela pode existir. A sabotagem, né? Exatamente. Às vezes o funcionário está chateado com a empresa, às vezes é um concorrente, né? Então, assim, quando você tem um controle de qualidade, né? E mais que também você tem esse processo da segurança do produto, no sentido de também preservar a sua marca, aí você fecha o ciclo, né? Aí realmente você consegue estar no ápice. Perfeito, então. A gente falou bastante de indústria, né? Isso, e para o pessoal leigo, os consumidores, né? Quem está lá em casa assistindo o nosso podcast, o que esperar, vamos dizer assim, desse processo, né? Que a Sovisa atua, quais são os canais de comunicação, caso ele queira alguma informação, falar de algum relato. Quais são esses canais? A gente tem, né, o nosso Instagram, que vocês podem entrar lá, ver as novidades, a gente tem nota técnicas, tem algumas informações da Anvisa, a gente coloca por lá também. A gente tem um telefone também para denúncias, certo? E a gente também tem, aí depende do tipo de denúncia, porque hoje em dia o Estado, a gente está trabalhando muito com a questão da vigilância em saúde. Então, se for uma denúncia assim, de um surto, alguma coisa assim nesse processo, a gente orienta que entre em contato com o CIEVES, que eu até trouxe aqui, que eu não tenho assim decorado o telefone deles, mas eu até trouxe, porque através desse telefone a gente consegue realmente, ele vai fazer não só com a vigilância sanitária, mas com todas as vigilâncias que podem estar envolvidas com o processo, tá? Então, o CIEVES Natal, a gente tem o 0600 281 2801 e o 98884 6055, tá? Então, esse é o CIEVES, é o centro que vai concatenar todas as denúncias, né? E aí vai direcionar para as vigilâncias competentes, né? Porque às vezes não é uma coisa, aconteceu um surto, mas não é só da vigilância sanitária, ela envolve vigilância ambiental, outros tipos de vigilância. Então, fazendo para esse órgão, a gente consegue realmente ter uma efetividade maior. E funciona muito bem, né? As redes sociais das vigilâncias. Isso. Eu sigo o Natal, eu sigo a estadual, a própria Anvisa, o Ministério da Agricultura, e assim, a gente tem várias informações muito boas, sempre informações precisas, não é? Não é disse-me-disse. Isso, a gente sempre aconselha assim, procurar as fontes oficiais dos órgãos, exatamente. né? Porque hoje em dia, com a internet, você coloca lá uma coisa, o pessoal acha que é verdade e tudo, então procura as fontes oficiais, que aí você vai ter certeza que aquilo ali já foi uma informação que foi trabalhada, né? Pelos órgãos. Ok.
Voltando aí, doutora, para a questão da legislação nova, né, das indústrias, como elas podem melhorar, o que é que elas podem fazer, o que é que a senhora deixaria aí de dica para as empresas potiguares, que muito nos orgulham, não é verdade? Isso, Nós com temos certeza. empresas únicas, inclusive no Brasil, algumas são únicas. Nós somos o maior produtor de sal do Brasil. Nós temos tantos ramos importantes, né? A água, balas. A gente tem empresa que produz bala que exporta para o mundo Exporta todo. muito, né? Nós temos outras áreas também, gelados comestíveis, a própria parte das frutas, que aí ficaria mais a cargo do Ministério da Agricultura. Mas, enfim, somos um estado muito rico e com a indústria de alimentos muito interessante, muito diversificada, não é? Isso. E que muito nos orgulha. Quais seriam aí as dicas ou os conselhos, enfim, um caminho para a nossa indústria de alimentos ela crescer com qualidade garantida e assegurada, né? Eu acho que o caminho é ela se especializar naquilo que o segmento dela, conhecer as normas do segmento dela e capacitar os seus colaboradores. Dar estrutura também para esses colaboradores efetivarem o processo de trabalho. Então, acho que não existe qualidade se você não tiver funcionários que vistam a camisa da empresa. Vistam a camisa no sentido de ser pertencente àquele local, né? Eu gosto de trabalhar aqui, eu estou trabalhando aqui, me dá condições adequadas. Então, acho que a empresa que visa nessa questão dos colaboradores, eu acho que é um caminho muito importante. E esses colaboradores também, o responsável técnico, contratar um responsável técnico que tenha dedicação na empresa. Um ponto frágil que a gente vê, às vezes, em algumas empresas, é a questão do tempo que aquele responsável técnico tem naquele estabelecimento. Então, às vezes, é um tempo muito rápido, né? Então, ele vai lá uma vez na semana. Uma carga horária curta, uma carga horária muito reduzida. pequena, né? Então, às vezes, você não consegue desenvolver o trabalho que você tem potencial para fazer se você não tem uma carga horária adequada. Então, fortalecer esse processo de trabalho. Quem faz a empresa muito são os colaboradores, né? A matéria humana é aquela que a gente tem que incentivar, tem que qualificar. E isso acontecendo, a gente consegue, mesmo em estruturas mais simples, fazer um trabalho adequado, ter uma estrutura de qualidade. Então, ler a legislação, essa legislação nova, com certeza, ela não vai ser uma coisa assim tão do outro mundo, ela vai ser uma coisa que já a maioria das empresas já fazem, certo? E que vai só fortalecer esse processo de cuidado, né? Para a gente, eu acho que o ganho vai ser mais para os fiscais, porque a gente vai ter isso de uma forma mais legalizada, porque antes a gente vai para um canto, você não pede, você sugere, porque você não tem o embasamento de uma lei, você já faz aquela sugestão quando a empresa ela tem esse interesse de garantir a qualidade, ela já faz, mesmo não estando especificado na lei, né? Algumas já têm ISO, então já tem uma qualidade, assim, uma exigência de qualidade, às vezes até maior do que a legislação atual, né? Eu acho que é isso. E todo mundo, acho que tem o objetivo maior, é um só. Um alimento de qualidade. Um alimento de qualidade, um produto de qualidade, ele vai ser bom para o nome da empresa, e para o consumidor, e para a saúde pública, né? Então, você se preocupando, aquele alimento ali, eu dando ele com qualidade, então, assim, eu vou estar tranquilo, porque eu vou, como se diz, conquistar um consumidor, e também eu vou estar fortalecendo a saúde pública também, né? Não tando, aquela pessoa não vai adoecer, não vai usar altas complexidades, e aí vai uma bola de neve, né? Isso, até a rede pública mesmo, a rede saúde, pública, exatamente, dependendo do que for o surto. E aí, quanto mais você gasta esse dinheiro da saúde da rede pública, aí você também, o governo, de forma geral, já vai ter que diminuir alguns incentivos, né? Que para as empresas também é bom. Então, é uma bola de neve. Trazendo um alimento com qualidade, né? Nutricionalmente, que a gente fala muito em segurança alimentar, a segurança alimentar é quantidade, acesso e qualidade, né? Então, eu tenho que ter uma qualidade boa nutricional, tenho que ter uma qualidade boa sanitária. Então, quando isso chega na mesa do consumidor, aí o ciclo fechou. E a gente pode comemorar essa data de uma forma bem festiva. Que felicidade, então. Pode Alimentos, a gente fala sempre que ele tem a fome do conhecimento. Então, assim como o alimento nos nutre, né, fisicamente, o conhecimento também nos nutre intelectualmente. Então, é super importante esse momento desse episódio para exatamente fazer essa divulgação desse conhecimento, ampliar isso, porque com certeza muitas empresas precisam de atualização, até construção de um manual de boas práticas, de um plano PPCC, um treinamento que
faça, que eu vou chamar assim, customizado para o perfil de quem está recebendo esse treinamento, seja um manipulador de alimentos ou que aquele faz parte da gestão da qualidade daquela empresa, né? Uhum. E quais são os caminhos, Andréa, com relação que o Senai tem a ofertar para esse público que busca essa parte de revisão, implantação de manual, plano PPCC ou outros programas? Sim, sim, perfeito, Aureliano. Procura a gente, gente. O Senai, através da sua unidade de alimentos, ele dispõe de consultoria, de programas de auditoria, de capacitação, em todas as áreas da gestão da segurança dos alimentos, desde as boas práticas de fabricação, que é o mais básico de todos, né? Com implementação de POPs, dos PACs para aqueles produtos que são regulamentados pelo Ministério da Agricultura, dos programas de autocontrole, que nós trabalhamos com uma gama dessas empresas também, doutora, que produzem produtos lácteos, polpas de frutas, enfim, bebidas, enfim. Então, a gente trabalha com os PACs também, com os programas de autocontrole. Nós trabalhamos com food fraude, com food deficit, ajudando a empresa a fazer análise de risco e determinar as medidas mitigadoras para a redução desse risco. Nós trabalhamos também com o sistema PPCC, conforme o Códex Alimentários, na implantação desses planos, no estudo todo do plano para a implantação desses programas, baseado todo em risco, né, na mitigação do risco, para a unidade produtiva daquela empresa. Nesse contexto da consultoria, a gente faz capacitação também, tanto para a equipe de gestão da segurança dos alimentos, como a Aureliano falou, como também para os colaboradores. Aí é outra linguagem, outra metodologia, aí a gente vai usando joguinhos, não é? Metodologias ativas, enfim. Então, entrar em contato com o Senai. O Senai ele existe para apoiar a indústria. A nossa missão institucional é apoiar a indústria. Apoiar a indústria significa fornecer a informação e, no momento que a indústria precisar também de um diagnóstico, de uma auditoria, a gente fazer essa avaliação com o pé no chão, sem nem passar a mãozinha na cabeça e também não, com rigor extremo também não dá, né? Com lisura nessa avaliação. Então, nós estamos aqui à disposição da indústria do Rio Grande do Norte. Se você é responsável técnico, se você é proprietário de uma empresa, é de um sindicato, procura a gente, que a gente está aqui para isso. Eu acho que é sempre bom esse sangue novo, né? Às vezes você tem um RT que está há muito tempo na indústria, mas assim, às vezes você precisa trazer gente de fora, né? Para dar uma capacitação, para fazer, porque aí você já fica mais interessante. A gente, quando algumas pessoas procuram a gente, né? Para a gente, deu uma sugestão da RT, a gente não procura o Sistema S, sempre tem alguém lá que pode dar uma auditoria, alguma coisa, porque eles têm toda uma preparação, né? Toda uma estrutura, né? De consultores bem capacitados, né? Trabalhando com metodologias ativas, que isso realmente faz diferencial no processo. E outra coisa, às vezes para seleção de fornecedor também, né, Aurel? Muito importante. Nós já fizemos para algumas empresas seleção de fornecedor. Fornecedor tal, passa contato, tem uma metodologia de avaliação, de auditoria daquele fornecedor. Essa metodologia é acertada junto com a empresa, com os critérios básicos de segurança dos alimentos e os critérios definidos pela empresa também. Então, a gente pode trabalhar nisso também, na seleção de fornecedor. E uma coisa importantíssima também é a rastreabilidade, né? Sim. Porque com essa questão do recall, hoje em dia as empresas, a gente sempre trabalha muito isso, né? Uma empresa boa, ela pode fazer recall. Tipo assim, a Nestlé, ela anunciou recall de produto, que bom. Porque a empresa, ela identificou o processo. Exatamente. O erro, e ela mesma recuperou. Então, eu sempre digo isso quando a gente faz nossas capacitações. A empresa grandes empresas já fizeram isso, né? A Nestlé, Garoto, em outros momentos, né? Porque são empresas que se preocupam com qualidade. Então, elas monitoram o processo dela. Exatamente. Quando você não monitora, rastreado. Quando a gente não monitora, quem vai encontrar isso é a vigilância já no mercado, né? Então, a rastreabilidade é um ponto muito importante que o Rio Grande do Norte está perdendo muito, assim, nesse sentido, porque até boas empresas, a gente tem uma legislação de rastreabilidade,
mas algumas não conseguem efetivar o processo. E sem rastreabilidade você não pode fazer jamais um recall. Se der um problema no seu lote, você não tem como rastrear, porque você não sabe para quem você vendeu, né? Isso. Então, é um ponto crítico também que a gente E até para estudar qual foi a causa raiz daquela não conformidade naquele lote que determinou aquele recolhimento. Veio de onde? Da matéria-prima, do processo, de uma falha de manipulação? O que aconteceu? Se a empresa não dispõe de controle de processo, de monitoramento de processo, fica até difícil encontrar e prevenir que aconteça mais uma problemas, né? Esse caso que eu falei, que foi uma denúncia que a gente teve, foi bem interessante, como era uma empresa muito boa, a gente comunicou a ela essa denúncia, ela rapidamente fez o recolhimento do lote completo. Aí a gente, como vigilância, a gente fez também, né, nos mercados e tudo, mas já não existia, porque ela fez um recolhimento muito bom, ela realmente segregou todo o lote dela, esperou a apuração realmente para saber se era um problema no lote dela, mas é muito bacana ver essa eficiência, né? Sim. E isso, com certeza, agregou valor à empresa. Qualquer problema que tiver, ele chega lá, durante um tempo, nesse caso a denúncia realmente não se comprovou, ela continuou vendendo o lote dela, mas até lá ela segregou tudo. Então foi bem interessante. É uma empresa de qualidade. Pois é, exatamente. E assim, não significa que porque a empresa tem todos os programas de gestão da segurança, que uma falha num processo de equipamento não vai acontecer. O que acontece é que ela consegue rastrear e consegue conter. A gente tem na qualidade, né? Acho que vocês conhecem muito essa fala de que errar é humano, né? Mas o grande lance é você evitar que esse erro chegue a causar um dano em alguém. Isso. Então, se você errou em algum momento ali, a empresa errou, mas se ela conseguiu evitar que aquele produto chegasse no mercado, causasse um dano, então essa empresa, ela atingiu realmente o processo de qualidade. Isso faz parte da cultura. O colaborador se sentir confiante, não é, Aurel? Em comunicar à empresa, epa, houve um problema aqui. Esse equipamento não estava bom, ou, sei lá, errei na quantidade de algum ingrediente que pode favorecer a multiplicação microbiana, por exemplo. Enfim, se o colaborador tem essa segurança de que pode sim falar, que não vai ser punido, prejudicado por isso, porque ele está garantindo ali que a empresa tenha problemas mais sérios e custos muito maiores. E essa mentalidade do trabalhador tem que ser sensibilizada, porque naturalmente essa cultura, né, de você falar que eu não vou nem deixar para lá que não foi ele que fez isso, eu não vou nem me meter. Isso é muito comum, né? Mas quando você tem um serviço que realmente seja assertivo em relação ao processo de qualidade, você vai ter colaboradores ativos. Qualquer falha da qualidade, eles vão apontar e eles vão conseguir realmente que o produto ele não vai causar nenhum dano. Que eu acho que esse é o grande assim, objetivo das empresas, né? De todas elas. É isso aí, minha gente. Do problema, a solução, né? Seguro em todos os lugares. Isso faz exatamente uma ligação com o tema, né, do Dia Mundial. Do problema à solução, alimentos seguros em todos os lugares, né? E quando a gente fala, né, desse tema, né, que foi muito bem abordado aqui pela doutora, eu acredito também que muitos dessa parte, né, desse tema seria um pouco da que a gente comentou, do que a gente conscientizou, né, o pessoal aqui, com a divulgação desse conhecimento e tudo mais. Mas, fechando o nosso podcast nesse momento, quais seriam suas considerações finais, doutora? Bom, eu quero agradecer em nome da Suvisa, né, o convite. Eu acho que a gente, às vezes as pessoas acham que a vigilância ela tem muito caráter assim, de fiscalização, de penalidades, mas a gente tem um caráter educativo muito grande, né, e nessa gestão do subcoordenador do Tiago, ele faz questão que a gente realmente tenha esse olhar. Agradecer o convite, dizer que a vigilância sanitária está sempre aberta, né, a tirar dúvidas, né, a participar de eventos, fazer essa ponte com o consumidor, com o setor da indústria, porque o objetivo é o mesmo, né? São responsabilidades diferentes, né? A gente vai avaliar o gerenciamento do risco que as empresas vão promover, mas a gente também, como a empresa, quer que, no final, é um alimento seguro à população com saúde. Então, o nosso objetivo é o mesmo e a gente está muito feliz de poder participar e agradecer mais o convite. Andréa, por favor. A gente agradece, doutora Pauliana, pela sua presença, por esse momento tão rico, não é, Aurel? Riquíssimo. A vigilância sanitária
que de pronto, quando nós entramos em contato, de pronto acataram e assim, incentivaram e trouxeram a senhora aqui até nós. Que momento rico. Agradecer também à Fierne, todo o Sistema Indústria, por essa oportunidade, por esse trabalho, que, como a senhora disse, o objetivo é único, cada um no seu ramo, no seu jeito de atuar, não é? O órgão regulamentador na sua forma, o Senai na sua forma, na consultoria, na auditoria, na educação, a indústria na produção desses alimentos, que é a nossa razão de existir como Senai, por esse momento tão rico. Então, gente, muito obrigada a você que nos assiste, que nos ouve, muito obrigada aos responsáveis técnicos das empresas que estão aí sempre conosco, fazendo essa troca, viu, doutora? Uma troca bem rica. Com certeza. A gente, inclusive, só para finalizar, a gente fez esse ano um momento com os responsáveis técnicos das empresas, Sim. Falando um pouquinho do processo do nosso programa de monitoramento. Então, a gente criou até um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas, como são notificados, qual é a notificação, como é que a gente faz para solicitar a contraprova, porque a gente quer realmente aproximar, porque o objetivo é que a gente realmente consiga que eles entendam um pouco do nosso trabalho, né? Porque isso fortalece também o trabalho dele. Tem pessoas que até, que coisa boa, a vigilância veio, né? O responsável mesmo, exato, ele gosta. Né? Verdade, esclarece muito, não é? Então, obrigada, senhora, à Suvisa, ao Sistema Indústria. Obrigado, meu amigo Aureliano. Um abraço para o nosso amigo Mozart Dantas, que a senhora não teve o prazer de conhecê-lo, porque é uma criatura maravilhosa, que hoje não está aqui presente. Sei que ele está fazendo falta. Ele não está presente, porque ele está justamente fazendo o nosso trabalho. Ele está viajando a serviço nas indústrias aí no interior do estado, fazendo auditoria, diagnóstico. Enfim, muito obrigada a todos. Obrigada, Samuel, que está aqui, gente, nos bastidores, dando o maior apoio para a gente aqui conosco. E Robson também. E aproveitar meu muito obrigado também. E como diz nosso amigo Mozart, o pó de alimentos é o pó de mais gostoso, mais alimentício, que hoje fomos saciados com tamanho conhecimento. Muitíssimo obrigado a você, doutora Poliana, e a todos, a Andréia, a Moza, toda a equipe que aqui nos bastidores trabalharam por esse podcast, e a você que está nos assistindo. Nossa, muitíssimo obrigado. Feliz Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.